Rapaz, você já teve um ajudante? Você teve vontade de ir? Então, esse é o nosso. Só que tá aqui desde quando com a gente, nessas idas e vindas? 16, 17 anos? 16, 17. Agora que ele mora em frente à praia, tá com 32 anos, pode não parecer. Ó, nosso ajudante veio fazer uma participação especial, não é mesmo? Vamos mostrar se é a prova d'água ou não. Vamos fazer um experimento? Eu acho que queima, hein? É um cara bonito. Vocês não estão achando que é um cara bonito? Não parece Denzel Washington? Olha bem ele aqui, ó. Vambora, vamos fazer a abertura? Simbora. Iluminação de letra caixa. E agora é o momento da gente falar disso. Chegou o momento de falar disso aqui. Rapaz, e aí faz o rabicho, liga tudo, aonde liga, tá dando sobrecarga, o que acontece, qual é a fonte para tal coisa, toda... Qual é a fonte para... Rapaz, eu não aguento mais. Então, vambora? Vamos falar disso? Eu sei que vocês trabalham com isso. A gente sabe que cada um trabalha da sua forma, por isso que a gente está aqui com o nosso bebê born. O Júnior está com a gente, ele trabalha aqui na empresa também. Essa é uma forma que a gente faz na minha empresa. Então, se você faz diferente disso, show de bola. Se funciona para você, show de bola. A gente quer passar como funciona aqui na minha empresa, na Impacto. E eu acho que é um network para vocês, né? Vem como a gente faz aqui, como você faz aí e como pode ajustar, não é mesmo? Eu gostaria de estar vendo esse curso. Você gostaria de estar vendo esse curso? Com certeza. Queria ter visto ele anos atrás, quando eu estava começando, e agora mais ainda. Mas, Júnior, agora eu sou o Silvio Santos. Mas fale você, Júnior, qual é a sua maior dificuldade quando você faz iluminação? Quando você vai... Mostra essa letra, Júnior, sua refação. Conta a sua história, vai, por favor. Até a gente começar a trabalhar, cara, fica pobre. Marcou muito. Você ficou na hora do almoço, foi? Na hora do almoço, fazendo a refeição. Ó, se liga. Essa é uma letra caixa feita na 3D, como a gente já deu vários spoilers, sim. Vai ter curso de 3D para letra caixa, para quem trabalha com letra caixa, vai ser voltado para isso. Então a gente tem uma letra aqui com uma média de 60 centímetros, 60 certo? centímetros. Com encaixe numa manteiga. Quando eu digo com encaixe numa manteiga, é assim, ó. Não, corta, não corta não, deixa assim. Vamos zoar mesmo. Aqui, ó. Encaixe na manteiga é quando a gente faz assim. É desse lado. Tá vendo? Agora corta, tá, Renan? Com encaixe na manteiga, agora vai, ó. Pera, ó. Agora sim, ó, encaixe na manteiga. Esse é o famoso encaixe na manteiga, não é isso? A gente fez um aro aqui e botou o acrílico, mas isso é para outro curso, certo? O que a gente vai dizer é o seguinte, ó. Tá vendo como marca aqui, ó? Tanto a parte de trás quanto a lateral. Por mais que você coloque o fio bem escondidinho, acaba marcando muito. Óbvio que numa qualidade que tá tranquilo até onde vai ficar. Mas se a gente quiser uma qualidade maior do que isso, e na hora de ligar um monte de letra dessa? Então, é disso que a gente vai falar agora. Bebê Born, muito obrigado pela sua participação. Você tem mais 1000 letras dessa aqui para refazer. Obrigado, tá, lindo? Vou tirar o Denzel Washington de cena agora. Obrigado, Denzel Washington. Vai lá preparar a ralta que vai ter a cut. Então, o que a gente vai fazer aqui? O Igor vai passar para vocês como a gente trabalha com LED na minha empresa, né? Com a fonte para externo, para interno, distribuição. E aí, você vai estar na tua apostila acompanhando ali, tem uma explicação também na apostila. E a gente vai falar um pouquinho das principais coisas. Primeira geração, segunda geração, módulo de LED, 12 ou 220 volts, né? E também a fita cobre, que a gente está apaixonado aí, que a gente vai fazer um experimento com vocês aí. Oi? Tem funcionado bastante com a gente. A gente também vai explicar o cálculo para uso da fonte, que é uma dúvida muito, muito grande, eu acredito, de todo mundo. Era uma dúvida minha e hoje eu estou sanando ela. E o tipo de fonte para ser usada, tanto externamente como internamente. Basicamente dá um esclarecimento a vocês sobre iluminação de letra caixa. Lembrando também que vocês estão recebendo a NR10, tá? A NR10, um resumo dela, e eu te aconselho a ler ela e fazer o treinamento com a tua equipe da NR10. Muito importante. É o básico da elétrica para trabalhar com isso aqui que a gente está trabalhando, tá? Ah, Paulo, eu estou trabalhando com 12 volts, não tem periculosidade nenhuma. Tem sim, porque a tua fonte vai ser ligada na alimentação de 110 ou 220. Então, a tua equipe e você tem que realmente ter a NR10 ali em dia. Então, você está recebendo essa apostila da NR10, passa para a tua equipe, lê, estuda sobre a NR10, de preferência. Hoje a gente tem o Sistema S, Sebrae, Senai, dá tudo gratuito também, esse tipo de treinamento. É um EPI necessário,
para a tua equipe, quando pegar um projeto grande, Sim. mostrar ali para o teu cliente que teu funcionário, teu colaborador tem NR10, está preparado para fazer aquela elétrica. Então, é básico, acho que são 60 horas de treinamento. Rapidão. E vale muito a pena você ter, tá? E ser muito profissional na área de comunicação visual. O que divide o amador do profissional é o estudo e o conhecimento, né? Justamente, a qualificação, né? Então, vamos embora, você tá doido. Vamos começar pelo quê, Macho? Bom, na apostila que a gente disponibilizou para vocês, vocês vão estar acompanhando a iluminação, certo? Esse é o módulo 5, iluminação de letra caixa, onde a gente vai estar explicando para vocês como funciona na prática, certo? Basicamente, as letras que a gente vai estar usando para explicar a vocês vão ser letras 3D, aqui, como vocês estão vendo, no sistema de sanduíche, onde uma letra a gente faz o fundo, faz a lateral e coloca a face em acrílico, certo? Se tratando de iluminação, óbvio que a gente sempre vai utilizar acrílico na frente, certo? A não ser que seja uma impressão em um PETG que esteja translúcido para algum serviço específico mesmo, mas basicamente a gente sempre vai fazer. Já vou aproveitar o nosso bebê born que está ali. Júlio, coloca esse carnes aqui em cima, que a gente vai mostrar para você o seguinte. A gente fala muito de segunda geração, né? Cara, é top. Realmente, cara, o acabamento disso é uma coisa muito bonita. Tem uma diferença de preço, esse aqui é um pouco mais caro. Tem uma dificuldade de se trabalhar, porque você já tem que fazer o vinco ali na tua halter. Daí, então não tem como fazer manual. Se você for fazer manual, você teria que trabalhar com primeira geração. E, cara, aqui é para quem trabalha com todo tipo de LED. Então, o que o Júnior vai fazer ali? Vamos abrir o primeira geração e eu quero mostrar para você o valor agregado. Como no nossa apostila está falando sempre de venda, de precificação, a gente tem uma segunda geração. Para mim, que estou no Rio de Janeiro, é muito fácil. Eu vou pedir aqui, vai chegar em 2 dias para mim a segunda geração. Mas, de repente, para você aí na tua cidade, você só tem primeira geração. O que eu quero te mostrar é as possibilidades de fazer letra caixa, as possibilidades de fazer uma coisa muito bem feita, tá? Então, a gente vai botar a primeira geração aqui em cima, vai ligar, vou mostrar para vocês. E agora a gente vai começar a falar do segunda geração. Bom, todo mundo sabe que o segunda geração, para fazer ele, você tem que ter um vinco, né? Sim. Na halter, né? Você tem que vincar ele aqui, ó, para que a mangueira ela encaixe e fique. Então, primeiro tem que ter um vinco, onde se coloca a fita de LED. E, por último, a mangueira para estar encaixando e ficando de acordo com o desenho que você preparou. Você teria que ter uma halter. Eu já tentei fazer na laser, demora muito, porque vai ficar marcando, não vale a pena, demora muito, é mais fácil terceirizar isso para fazer esse vinco. É uma fresa específica, você está recebendo ela também junto com todas as fresas, tá? E aí, nessa fresa, o que você tem que fazer na hora de cortar é só se ligar, fazer um testezinho, porque tem um encaixe. Esse encaixe é o mesmo formato da fresa. Ela tem que encaixar e dar essa travadinha, esse barulhinho aqui. É uma peça velha que a gente tem aqui na empresa, mas para mostrar para vocês ficou mais didático dessa forma. Aqui é um acrílico de 6 milímetros e aqui é sobra de acrílico, tá? Que a gente faz, usa na viradeira ou no soprador, faz um furinho, coloca na parede e está pronto, tá? Por que a gente está te mostrando isso? Aqui você tem que ter maquinário. Quando a gente te mostrar agora a primeira geração de fita, que são essas aqui, né, Macho? Quando a gente começar a mostrar isso aqui, ela não é tão flexível quanto a fita. Mas você consegue fazer muitos trabalhos com a primeira geração. Você consegue iluminar uma letra caixa dessa. Você consegue fazer o contorno de uma letra. Pode botar, bebê Borne. Muito obrigado. Um trabalho danado, né, cara? A gente tem aqui, ó, o nome Carnes, tá? Esse nome Carnes aqui, ele foi todo feito na impressão 3D. Aí vem o spoiler da impressão 3D para esse tipo de letra. Não vai ser nesse curso. E a gente tem aqui, aqui por dentro, toda a primeira geração passando aqui. E aí, cara, eu não vou ligar essa peça, porque teria que fazer uma ligação geral. Mas na CV Unida, você já acompanhou lá, deve ter visto essa peça aí. O que a gente tem aqui? Colado direto na CM, que é um fundo de ACM, tá? Poderia ser qualquer material adesivado que você tiver por aí. E aí eu usei de base para colocar as outras letras em cima. Essas letras em cima, elas estão passando a iluminação e essas grades é para expor mesmo que está iluminado por dentro. É uma letra interna. Se você fosse fazer externo, teria que colocar um acrílico, teria que vedar para não ter entrada de água. Mas é um design totalmente diferente, valor agregado. Quando isso acende no setor de carne, fica lindo e maravilhoso. O que eu estou tentando te explicar com isso para vocês aqui? Não adianta, às vezes, você ter um material mais caro se você não tiver criatividade. A criatividade vai ser muito mais cara do que o material. Porque a criatividade é sair da guerra de preço.
E como a gente conversou ontem sobre um material que a gente está trabalhando aqui na empresa, que é um ACM dourado. Isso aí. Ele é um ACM lindo, 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 lindo. Ele é muito bonito mesmo, só que é um ACM ali que ele beira uma linha tênue do chique, do valor agregado, da coisa bem aperfeiçoada, para ir pro brega. É um pulo, É né? assim, ó, é só afastar. Porque às vezes você tem que realmente utilizar de sua criatividade, usar de projeto. Mas com limite para não exagerar, procurar né? inspiração, certo? Ninguém tá falando para você copiar as coisas na cara de pau, como fazem, né? Mas... Quando você vira referência, as pessoas começam a fazer o que você faz. Quer saber se você chegou no momento certo da tua vida profissional? Quando alguém começa a te copiar. Sim. E aí, cara, você só agradece e deixa todo mundo copiar, não é mesmo? Com certeza. Então, vamos embora. Então, a gente tem o carnes aqui. Por que essas cores? Porque vai estar ali, a carne remete a vermelho. Então, tem todo um sentido. A banca que vai estar lá é amadeirada. Então, foi pensado para esse setor. A gente está falando aqui sobre criatividade. A criatividade nem sempre vai andar com material mais caro. Não. Você pegar uma letra dessa aqui de expandido que a gente fez no outro módulo, cara, se você pega essa lateral aqui, lá na router, né? Faz uns cortezinhos, umas bolinhas, ilumina isso e deixa a luz explodir. Show. Amigo, você vende o dobro do preço. O que a gente está tentando explicar para vocês é que o material é o básico. Mas fugir da guerra de preço é fazer o que ninguém faz. É por isso que você me vê na CB Unida mostrando um monte de conteúdo diferente. E isso eu crio para o meu cliente. Eu atendo supermercado há 16 anos, eu vou fazer 17 anos de empresa de comunicação visual. Eu quero que o meu cliente venda mais. Para isso, eu quero que o cliente dele entre e olhe a loja e fale, uau, eu preciso comprar carne. Então, essa é a minha função com o meu cliente. Eu preciso que você entenda isso, porque a gente não vende o que a gente gosta, a gente tem que vender o que dá dinheiro. Eu já falei essa frase várias vezes na CB Unida. Também que não olhe para uma coisa e enxergue preço, e sim valor. Sim. Né? Então, vocês sempre vão me ver falando isso, porque a gente tem muita influência na área e tá tudo certo, cara. Cada um defende uma linha de raciocínio, cada um ensina uma coisa. O que eu tento ensinar para vocês é um lado empresarial, de ganhar dinheiro. Porque o que acontece? A gente poderia estar botando um fundo infinito aqui, até porque a gente tem na empresa para fazer o Beer Cave. Tem. Só que, velho, isso é difícil de vender, você entendeu? O que vende está em cima dessa mesa. É uma letra bem feita, é uma letra com iluminação bem feita, variações de materiais para quem tem uma parte, mora num setor onde é difícil ter uma 3D ou não tem como ter esse tipo de material. O que a gente está te dando é arroz e feijão, e o bife é a criatividade. Aí você vai além. Agora, eu poderia mostrar várias coisas que a gente vê, que é aquele tipo de temporizador que faz a iluminação. Sim, o dimmer. O dimmer, né? A gente tem o dimmer aí. Tem as controladoras também. Sim, a gente tem controladora dimmer, mas, cara, tipo, isso é para Instagram, isso é uma coisa que é para chamar a atenção de vocês. O que vende está em cima dessa mesa. Aqui. Então, entenda que esse tipo de conteúdo é o conteúdo para você, que é colaborador, que quer, cara, começar a fazer seu serviço, que não é da área de comunicação visual, que quer começar a vender, ou para você que tem empresa e quer melhorar as suas vendas. Um arroz e feijão bem feito, com criatividade, é a refeição do Jacan, né? Já falei bonito, hein? Mas é verdade, é isso que eu defendo. E é por isso que eu cheguei onde eu cheguei financeiramente, é entendendo que é um arroz com feijão bem feito e fritando um bifezinho com a batata, bem temperado. O cliente quer que você entregue isso. As firula, você, cara, você pode dominar, pode entender. Quando você tiver um cliente desse para atender, vai ser um em 100. Aproveite. Então, o que resta, amigo, arroz com feijão bem feito, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu uso na minha empresa a famosa fita Kobe. Quer fazer seu experimento, macho? Deixa para você aí. Vai lá. Bom, a fita Kobe, ela é uma fita que ela tem uma linha contínua de pontas de LED, certo? Aqui tá piscando porque a gente tá usando uma bateria somente para demonstração, mas se ela é ligada diretamente na fonte, ela não vai estar acontecendo isso. Então a gente tinha uma dúvida na fita Kobe porque ela é tão barata, o custo-benefício dela é tão bom, que a gente nem imaginava passar pela nossa cabeça que ela também seria resistente à água. Foi uma pergunta de um seguidor da CB Unida. Para olhar a prova d'água, a gente foi fazer um experimento. A gente só sabe testando. Então aqui a gente testou, ó, tá cheio de água aqui, ó. E não apaga, meu amigo. É óbvio que lembrando que a tua parte elétrica tem que estar muito bem feita, bem isolada, tá? Porque entrar ali com a elétrica é... Ó. E aqui também a gente tá falando de uma resistência à água, não uma prova de água em si que você vai ter que deixar na piscina, embaixo, né? Peraí, né? Vamos fazer uma iluminação de uma piscina, vai por outro lado. A diferença também da fita Kobe é a seguinte, se você pegar uma fita de LED, pega essa fita, a Kobe também, Kobe né? também. Tá. Se você pegar uma fita de LED, você vai ver que ela tem várias marcas de LED. Pode usar a mais top que tiver. Que são os pontos de LED. Ela sempre vai marcar. A fita Kobe, ela é contínua.
Então ela não tem essas marcações, o que faz com que uma iluminação fique muito perfeita. E aí, dentro da fita cobre, e a gente descobrindo que ela era prova d'água, o que a gente fez? Mudou todo o processo que eu te mostrei do S, que estava ali com o módulo de LED, agora tudo com fita cobre. E o que quer dizer? Mais fácil de instalar, mais durabilidade, custo-benefício custo-benefício, porque a gente está falando de uma fita que no Mercado Livre custa R$ 35,00, 5 metros. Faz uma conta, vê se não vale a pena. O módulo de LED que você comprava saía... Sem contar a distribuição por igual da iluminação. Sim, a gente está falando disso também. Então, para letras de até 60 centímetros, 70, vai fita cobre. Para letras maiores de letreiro, eu continuo usando meus módulos de LED ali, coisa que eu ensinei no E-Cut para vocês. Então, isso é um arroz com feijão bem feito. Então, a gente tem aqui, ó, módulo de LED primeira geração. É difícil para a galera fazer com acrílico, tem que colar, né, ir colando ela na base, como a gente fez aqui. É difícil, muita gente faz. Mas tá vendo aqui, ó, pelas curvas que dá para você desenhar. Só vai ser mais um pouco complicado. Quando a gente fala de segunda, a gente tem uma flexibilidade maior. Que é a flexibilidade melhor e a questão do encaixe. Porém, aqui você não consegue fazer sem uma router. Isso aí. Um processo automatizado. Fora isso, vamos ter a fita cobre, certo? E o que vai variar em todo o nosso segmento agora vai ser o tipo de iluminação que a gente está fazendo para cada produto em específico. Quer ver uma coisa? Ó. Você falou que não era para mostrar, mas eu vou mostrar. Vai mostrar? Vou. Então vai, mostra. Vamos iluminar essa frente aqui, é acrílico. Acrílico. Certo? A gente fez isso aqui no módulo 3, marmorizado, certo? Marmorizado, tal. Você deve comprar em algum canto aí. E aí, a gente tem um acrílico. Bonito, né? Bonito. Vamos iluminar ele? Vamos botar uma luz verde para iluminar. Aqui, ó. Ó. Ilumina a lateral do expandido, por ele ser muito fino, mas a face não ilumina. Olha que doideira. Bota do lado vermelho agora para eu ver. Mentira. Bota aqui. Então, aí, liga ela aí de novo. Aí, ó. Ó, iluminado. Então, o que a gente está falando com vocês é o seguinte, é a criatividade, é a brincadeira. É a brincadeira que conta. E tem coisas que a gente vai descobrindo, está descobrindo no curso. A gente nunca ia imaginar que esse acrílico marmorizado só passava iluminação branca ou vermelha. Você entendeu? Justamente. Ah, e mais uma coisa para fechar, não sei se você explicou isso lá na letra caixa, na parte de acrílico. Quando está marcando o LED, ontem um seguidor me passou isso, Paola, quando você trabalha com acrílico, que ele marca o LED, o que você faz? Cara, a gente já explicou que quando vai trabalhar com uma outra cor sem ser branco, tem que adesivar de branco primeiro. Sim, foi explicado. Já explicou. A outra coisa eu já comprei acrílico. Como é que é para receber acrílico na minha empresa? Fala aí hoje. Bom, hoje a gente trabalha com um procedimento aqui de recebimento de acrílico, onde a gente recebe o acrílico, a chapa é entregue, conferência primeiro com a nota fiscal, isso é óbvio. E antes de receber e assinar o recebimento, paquímetro ainda, né? A gente pega o paquímetro para conferir a espessura do acrílico, ver se está batendo com a cor do acrílico que a gente pediu. A gente tem um kit de amostras para ver se realmente está batendo, porque existem variações de cores de acrílico. E também, o mais importante, a gente faz um teste com iluminação, onde a gente você pode utilizar apenas um flash de um celular, uma lâmpada bastão dessas de gravação, sim, onde você passa para ver se ele está refletindo, se está transpassando a luz uniformemente. Antes de fazer a letra. Por que eu estou te falando isso? Eu já tive muito problema com acrílico que vem sem uma das fórmulas, tipo acetona, alguma coisa faltou na hora de fazer isso. E quando a gente passa a iluminação, a gente consegue ver se a chapa está toda por igual ou não. Antes de eu cortar e antes... Gente, tempo é mais caro do que o material. Com certeza. É isso que às vezes vocês não conseguem entender. Então, no recebimento de materiais, hoje a gente tem esse cuidado, porque eu já passei por isso várias vezes. Quando vocês mandam mensagem para mim falando que está marcando, a primeira coisa que eu veria é em questão do material que está sendo recebido. Se é o acrílico, em partes ele está opaco, em partes ele está translúcido, que isso é falta de alguma matéria-prima que faltou na hora da fabricação. A segunda coisa é a questão da gente... Qual é a segunda coisa? Desculpa. É que a gente vê a questão das formas de iluminação, que você pode trabalhar na sua letra. Você pode trabalhar com ela retroversa, frontlight. A primeira coisa é você conferir quando o teu material chega para saber se ele está todo iluminando por igual. Sim. Se ele está opaco ou translúcido, se não faltou alguma química ali na... E acontece, porque acontece na minha empresa. Principalmente na questão de acrílico. Segunda coisa, se isso acontecer, você vai ter que adesivar de branco por dentro, fosco de preferência, para que diminua essa marcação de LED.
Então, eu já passei por isso, estou passando só isso para vocês aqui, porque caso vocês já tenham feito a letra, já tenham passado por isso, faz ali na máquina de recorte, ali, coloca ali por dentro direitinho, vai ser difícil, né? Porque depois da letra pronta é mais difícil. Outra questão também, Paulo, que deixa marcação, dependendo da fita ou do tipo de iluminação que você está usando, é a profundidade. Sim. A profundidade, geralmente, a gente identifica para módulo de LED, por exemplo, a gente trabalha aqui com espessura de 7 centímetros. Sim. Onde o módulo vai ficar abaixo e a 7 centímetros acima é que vem o acrílico, ou seja, a altura mesmo da caixa da letra, onde não vai estar marcando. Se você botar muito próximo ao módulo, vai estar marcando, vai acabar marcando. Então isso vai de material para material. Por exemplo, contar a qualidade também do módulo de LED. A gente tem esse aqui, que é o oval, que ele tem uma iluminação bem boa, né? Sim. E tem aqueles quadradinhos que são mais vagabundinhos, né? Que tem uma iluminação pior. Então conta muito também do tipo que você está utilizando, né? Justamente. Então, vamos embora, vamos começar aí a nossa... outra coisa que ele falou sobre espessura, né? Então, a gente tem 7 centímetros para fazer de módulo de LED. Quando a gente usa a fita cobre, você pode fazer 2 centímetros que ela não vai marcar. Então, a fita cobre, ela te ajuda até nisso. A espessura do material que você vai trabalhar pode ser menor. Então, você vê aqui, ó, quando a gente fez essas letras aqui, a gente poderia ter feito ela com 3 centímetros, que a gente ia ter uma iluminação por igual. Então, é isso que a gente fala. Qual é o projeto? Qual é o tipo de iluminação que vai usar? Tudo tem que ser pensado. Né? Pensa na tua necessidade e na necessidade do teu cliente. É o que você tem que suprir de uma forma que ambos fiquem satisfeitos e tenha durabilidade em tudo. Então, vamos tirar o primeira e segunda geração, né? A gente já falou sobre eles. E agora vamos falar sobre a parte elétrica. Sim. Né? Eu vou falar aqui de tudo que eu já passei, porque eu tenho muito tempo de empresa e já tive muito colaborador. Então, sempre tive colaborador. Não, faz assim que vai dar bom. Não, né? Meu irmão, toda empresa tem que ter uma regra. É o colaborador que ele se acha ditador, né? Então, toda empresa tem que ter uma regra, né? Tem que ter um regimento interno. A gente tem no número 7, que é não passar por cima da hierarquia e não mudar nenhuma forma de fazer da empresa. Não quer dizer que a gente está vetando o colaborador de dar ideia, que a gente tem ideia o tempo todo. Quer dizer que o arroz e feijão continua sendo arroz e feijão. O bife, a gente vai, tempera, testa e depois bota no prato. O que eu estou querendo dizer com isso? Caso alguma ideia melhor, chega, fala, a gente testa e vê se realmente está certo. Então, tem coisa na sua empresa que não pode ser mudadas. O que é admissível e inadmissível para você? A parte elétrica, para mim, é inadmissível. Não pode ser mudada. Porque existe uma regra a ser tocada, como o nozinho, como a fita isolante, cortar não na mesma direção. Então, isso é uma coisa que, nossa, eu ficava indo a muitos mercados, você sabe disso, para fazer muito reparo, né, de elétrica, e a maioria das vezes um LED desse, ó. E pense no bicho que dá trabalho. Nossa, retrabalho direto. Elétrica. Então, tem gente que usa essa fita aqui e nem passa uma colinha antes, isso solta com o tempo. Isso vai sustentar. Então, a gente vai falar disso, velho. Coisas que aconteceram de errado na minha empresa, né? E coisas que podem te alertar para parar de acontecer de errado na sua. Quem dita as regras é o dono. Disso não tem democracia, né? Isso. Existe um líder, mas tem que ser líder de verdade. E esse líder tem que estudar para passar para a sua equipe qual é a forma correta de fazer, filmar, registrar isso, para que cada pessoa que entre continue fazendo da mesma forma e aprimorando cada vez mais. Sim. O que a gente vai passar para vocês é como a gente faz isso. Por exemplo, ó, a gente tem o nome Carnes aqui, tá? Qualquer um iria passar um fio de ponta a ponta, um rabicho. Iria, na verdade, fazer uma ligação paralela, certo? Ou paralela, ou de forma contínua, onde passa imagina a instalação de uma casa. Passa um chicote aqui principal e sai ligando cada letra a esse chicote. E no final só tem um terminal ali, que é para poder fazer essa ligação. E o que acontece com isso? O que acontece com isso é que, devido à alimentação da fonte, aqui a gente está falando de todas essas iluminações, a gente está falando de iluminações 12 volts, ou seja, para ligar numa tomada, seja 110 ou 220, você sempre vai precisar de uma fonte de alimentação. Então, a fonte que começa a alimentar num terminal dali, da ponta, aqui ela já vai começar a chegar mais fraca. Eu sei que agora alguém tá com a mão na cara ali, fazendo assim. Eu sei. Sabe por quê? Sabe quantas vezes já erraram na empresa com isso? Várias. E por isso que eu digo, tem coisas que não podem ser mudadas na sua empresa. Não tem como você fazer uma elétrica desse jeito, com esse chicote, porque ela não vai iluminar proporcional. Então, a gente está falando de uma... Ah, Paula, mas aí nesse aqui fica igual. Show. Pega uma fachada como a gente faz aqui na minha empresa de 30 metros de largura, com as letras de 1,50, ilumina a primeira e ilumina a última. Com o rabisco, você vai ver do que eu tô falando. E outra, até uma pequena dessa, você não pode ver nada agora, no início, mas com o tempo tu vai ter um retrabalho, pode ter certeza que tu vai voltar lá. Porque você está iluminando mais uma e menos a outra, ela não está distribuindo por igual. Igualmente. Então, isso que eu estou falando é o arroz e feijão. Esse curso aqui é o arroz e feijão.
Quando você vai fazer a elétrica disso, você tem que vir com cada Isso letra aqui ligada está direto na fonte. especificado. A gente vai virar aqui para mostrando a vocês que aqui a gente tem cada letra específica, certo? Com seu devido terminal, onde a gente faz a distribuição por igual. Por exemplo, aqui a gente faz um conjunto, aqui faz outro conjunto e aqui faz outro conjunto. Esses aqui vão se interligar aqui para daqui do meio eles poderem fazer a ligação Isso diretamente aí. na fonte. Outra coisa também que é bom acrescentar, o tipo de fio que você vai usar. A gente não tem Tipo como de passar para fio vocês e também o tamanho. a espessura de fio que você vai usar, e cada projeto é um projeto. A gente está falando de luminotécnica. Cada coisa leva uma espessura de fio. Se fosse ligar o ar-condicionado, era de 6 milímetros. Então a gente está falando de 12 volts. Nós usamos aqui esse fiozinho de som. Tá vendo? O pessoal usa Eu não muito sei pra qual é a som. espessura desse. É um? Mas eu acho que é universalmente, você chegar em qualquer canto querendo comprar um Eu acho fio que é de elétrico 1 para milímetro, som. tá? Ou é Pessoal, 0,75. O que acontece com esse fio aqui? Você pode ver que ele tem um vermelho e branco numa ponta e o outro só branco. Cara, Isso ajuda demais. pelo amor de demais. Deus, cara. Deixa eu fazer um barulhinho para acordar eles. Se liga. Se na hora que você está fazendo lá o positivo, você não colocar o positivo igual, na hora que o instalador for fazer isso, o cara que podia fazer em 10 minutos vai levar 1 hora. O que a gente está falando E aqui... se ele parar para testar, porque tem que o colaborador que ele vai Vai chegar chegar, lá tá e vai ruim. botar... Tá ruim. Acabou Então, o trabalho todinho. queima tudo. nesse caso aqui, positivo e negativo invertido, não dá problema. A única coisa que vai acontecer é não acender, tá? Então, o que a gente está falando aqui? De tempo para quando for instalar ser mais rápido. Todas essas peças aqui, o vermelho, né, diferente, todos os nossos são positivos. E todos os brancos aqui são negativos. Na hora que o cara vai ligar lá, ele já sabe, porque já é uma regra da minha empresa. Senão eu teria que sinalizar na etiqueta. Todo vermelho com preto é positivo e todo branco é o negativo. Isso já faz com que a sua instalação seja muito mais rápida. E é óbvio, como o Igor falou, a distância do fio para ligar. Eu tenho que saber no meu projeto quanto de fio eu vou deixar para não ficar fazendo gambiarra lá na hora. Porque, gente, elétrica dá problema pra caramba. Se vocês não fizerem da forma correta, vai dar problema. Quer ver, ó? Eu vou puxar esse fio aqui, eu posso? Pode. Então bora. Ó, eu vou puxar esse fio. Ele vai soltar? Ele não vai soltar. Sabe por que não? Você consegue ir lá do outro lado e mostrar pra eles aqui, ó? Consigo sim. Porque a gente dá um nozinho por dentro. Ó. Tem aqui no ar, ó. Não sei se vai dar pra você ver. Dá Ó, pra ver se não. se não tivesse esse nó, sabe o que ia acontecer? O cara Ia da puxar e ia instalação estourar. ia puxar e ia estourar a minha elétrica, ou quem fosse instalar. Então, o que a gente está falando aqui? Lembra do arroz e feijão bem feito? Esse é o arroz e feijão bem feito. São pequenos detalhes que vai te evitar muito retrabalho. E já puxa ali que eu tô vendo ela ali, ó. Uma das coisas que há mais de 1 ano e meio eu falo na CV Unida e hoje eu vejo muita gente usando e graças a Deus. Aqui, ó, isolante líquida. É uma coisa que facilita muito na hora que você vai fazer neon LED primeira, segunda geração em fita cobre. E é óbvio, quando a gente fala de 110, 220 alta tensão, a gente vai para fita isolante, tá? Então, assim, tá na rua, tem que ser rápido. Tá na produção, tem que ser bom. Fala só mais uma coisinha daqui para vocês anotarem tudo. Isso não tá no nosso apostila, então anota, tá? A última coisa que a gente vai falar daqui de retrabalho é não cortem o fio na mesma direção. Só isso. Paola, por quê? Olha aqui, ó. Quando o cara for isolar isso lá, se eles não estiverem na mesma direção, não tem como encostar. Agora, quando eu deixo na mesma direção, se o isolante não estiver bem feito, ele vai encostar. Então, a gente sempre tem uma regra aqui na empresa que é um menor e outro maior. Paola, é mais difícil. Não, vai. Pelo trabalho que você teria para fazer isso aqui, na hora que você vai cortar, dá um dedo de diferença de um para o outro, aí você isola e aí você não tem dor de cabeça nenhuma com isso. Isso vai te ajudar bastante. Eu espero que tudo isso que a gente tenha falado, é dor coisa, isso, né? Por isso que a gente está falando, isso é a dor de empresa. Testem os produtos de vocês. Isso aqui, por exemplo, é a fita isolante líquida que a gente usa aqui, dessa marca. Mas, por exemplo, essa daqui é a branca. Ela tem várias cores. Tem a branca transparente. A gente identificou aqui na empresa que a branca ela é muito melhor, superior à transparente. Aqui atrás a gente tem as cores, tá vendo? Tem amarelo, tem incolor. Cara, impressionante, né? A incolor demora muito mais tempo para secar. Sim. A branca seca muito mais rápido. Então, tudo isso é vivência. Sim. Tudo isso é vivência, tudo é teste. E outra coisa, vai estar disponível para vocês em algum lugar esse tipo que a gente usa, é BKL, não é isso? Isolante BQL. Mas você testa com qual você tiver. E o importante é você testar, pega ali na mão, vê se ficou bem isolado, emborrachado, e não economiza nisso aqui. A economia disso é um retrabalho que vai fazer você perder dinheiro. Não economiza vai virar um nisso prejuízo, aqui. Né? Futuramente. Eu vou deixar aqui agora o Igor, ele vai explicar para vocês agora
como a gente faz a distribuição do LED, os tipos de fonte. Sim. E basicamente a gente já passou. basicamente a conta para fazer isso também. Sim. Então ele vai finalizar mais 10 minutinhos sobre isso aqui, tá? Eu espero que a gente tenha passado um conteúdo muito rico para vocês. Isso é a dor de quem tem empresa, essas coisas essas dicas que a gente dá aqui. Sim. E aí, cara, tomem cuidado com parte elétrica. Não é bobo, não é besteira. Não é Instagram, é vida real. Você tem empresa, eu tenho empresa, você trabalha em uma, ou vai trabalhar, ou vai fazer a sua empresa, vai montar a sua empresa. Cuidado. Isso aqui tem que ter muito cuidado com parte elétrica. Qualifiquem seus colaboradores. Por favor. Porque a gente está falando de vida aqui, né? Essa é uma coisa que gera muito acidente. A gente não chegou nem no nível do que vocês viram na CV Unida, dos meus colaboradores tendo que subir, sim, que não estava isolado o fio. A gente está falando do básico, isso é o básico, a NR10 é o básico. O avançado aí é outra coisa de alta tensão, que eu não vou nem falar aqui, porque eu não deveria nem ter colaborador nenhum subindo com uma fiação em risco ali. Bom, Luxo, tá contigo. Show de bola. Bora? Eu vou lá que eu tenho que preparar uma letra M, que eu tô tentando fazer o neckcut, mas vai dar bom. Vamos embora, você tá doido. Fala, pessoal, como vocês puderam ver, nesse módulo a gente tá dando uma atenção maior ao que se diz respeito à elétrica e iluminação, certo? A questão da elétrica, como foi dito, ela sempre tem que ser feita independente do produto que você vai fazer, se é um letreiro, se é uma logomarca, a gente sempre tem que procurar fazer ela, dividir ela por circuitos, como foi explicado. Tem circuitos, por exemplo, um nome carnes desse, a gente faz uma elétrica para cada um terminal de cada um, faz circuitos conjuntos, como foi mostrado aqui. Vou virar aqui para mostrar aqui vocês novamente. Cada letra tem o seu terminal, fazendo cada um circuito, esse aqui especificamente a gente dividiu em 3, a gente faz esse e esse, e junta esses circuitos aqui no meio, para que a alimentação desse luminoso, como muita gente gosta de chamar no meio da comunicação visual, chamar de luminosos, para que a alimentação seja uniforme, ou seja, ela se distribua igualmente desde o início do projeto até o final. Por quê? Porque muita gente, às vezes, coloca somente do início, vou pegar aqui do ponto de luz mais próximo, acaba botando só do começo, e aqui no final, depois isso vai te gerar um retrabalho. Isso aqui pode, dependendo da alimentação que você está usando, uma fonte, alguma coisa, vai estar ficando um pouco meio apagado ali no final, já que fica mais forte, no começo fica mais forte. Então isso se dá pela distribuição correta da corrente elétrica, certo? A gente também tem que prestar atenção no tipo de iluminação que estamos usando. Se for no caso, módulos de LED, fita cobre, neon. Então tudo isso também se diz respeito à questão da distribuição. Módulos de LED, por exemplo, a gente sempre gosta de trabalhar e são os parâmetros que a gente adotou aqui na empresa. Então estou passando para vocês, de repente vocês fazem de outra forma e está funcionando, tudo bem, legal. Mas esses são os parâmetros que a gente adotou aqui que a gente vem utilizando e que vem dando certo e funciona, tá bom? Então a gente está passando dessa forma. Módulo de LED a gente sempre bota com um espaçamento de 5 a 7 centímetros, um do outro. Por exemplo, ele está aqui, a gente nunca vai botar um módulo de LED assim, pegado um com o outro. A gente sempre gosta de deixar um espaçamento e assim vai fazendo todo o percurso do que vai ser feito. No caso, se fosse um letreiro desse, se fosse uma logomarca, independente do que seja. Atenção basicamente também para a questão de elétrica que devemos ter, é sempre pegar toda a potência que a gente vai usar no projeto. Por exemplo, quantos módulos de LED eu estou usando, um módulo desse consome quanto, qual é a potência do consumo dele? Ele consome 1 watts. Então eu tenho que ver quantos watts eu vou consumir, quantos LEDs, quantos módulos vou ter, para saber o consumo total e assim ver a fonte que eu vou estar utilizando. Na apostila que vocês recebem, vai ter um cálculozinho base para vocês identificar a potência do que vocês estão fazendo, do material que vocês estão produzindo, para que assim vocês saibam identificar qual a fonte vai ser usada para aquele projeto específico. E sempre vai ser aconselhado para que não haja essas falhas de a fonte não suprir a necessidade, acender mais fraca, acender mais forte. Sempre você tem que colocar uma fonte de forma que ela supra a necessidade e ainda eu trabalhe com a sobra, certo?
Ou seja, na apostila vai estar indicando que sempre faça o cálculo de quantos watts vai estar consumindo e também que sempre, dado o total desses watts, a gente acrescente 20 a 30% a mais na potência para escolher a nossa fonte. Então, já identificado a fonte, a amperagem da fonte que você vai utilizar, por exemplo, se é uma fonte de 20 amperes, se vai suprir a necessidade do seu projeto, se é uma de 20 vai suprir, ou se não, se vai ser uma maior. Você vai escolher agora qual tipo de fonte que você vai utilizar, certo? Para isso, eu trouxe aqui algumas fontes, onde vou estar mostrando para vocês cada uma, certo? Aqui temos uma fonte mais comum, que é essa fonte que vem até na fita de LED mesmo quando você compra. É uma fonte simples, básica, mas que também funciona. Ela é uma fonte de uma potência bem reduzida, é considerada para serviços menores, bem menores, é uma fonte aqui apenas de 2 amperes, apenas, onde você pode estar ligando apenas uma fita de LED de 5 metros, ela vai estar suprindo essa necessidade, bacana, legal. Mas como a gente trabalha com projetos maiores, aqui na Impacto especificamente, a gente sempre tem que usar fontes maiores, então aí a gente parte para o conceito de fontes chaveadas, certo? O que são fontes chaveadas? São essas fontes onde a potência ela é bem maior, certo? E onde supre a necessidade melhor para projetos maiores também. Eu tenho aqui 3 modelos de fonte diferentes, certo? Todas 3 aqui com a potência igual, ou seja, são 3 fontes aqui de 30 amperes cada, certo? Só que diferentes modelos. Aqui eu tenho uma fonte chaveada, que a gente geralmente usa para uso interno, onde ela não é blindada. O que é a blindagem de fonte? É uma fonte basicamente que é resistente à água, certo? Onde você vai estar podendo utilizar ela na sua área externa. Então essa seria uma fonte para uso interno, certo? Aqui eu tenho também a fonte blindada, certo? O mesmo conceito dessa aqui, mesma potência, só que blindada. Ela é um pouco mais cara, obviamente, mas que pode ser utilizada no uso externo, certo? Então facilitando muito e prevenindo bastante a questão de retrabalho. Se você usar uma fonte dessa, provavelmente quando tiver uma chuva num ambiente externo, vai estar queimando a fonte e consequentemente queimando também a iluminação da sua logo, seu letreiro, do que seja. E aqui também temos uma fonte de 30 amperes, que seria no mesmo modelo desse, só que slim. O que é a fonte slim? É uma fonte com menores terminais, com um menor número de terminais, onde ela também é mais fina, obviamente. Isso vai depender do projeto também. Para que serve essa fonte? Para o projeto que você esteja executando. De repente você quer um acabamento melhor, não vai precisar de tantos canais, então você pode estar utilizando essa. As fontes, elas basicamente têm entrada e saída, toda fonte vai ter que ter entrada e saída, então você tem que se atentar sempre a ligar a sua fonte corretamente, nos terminais de saída e o terminal de entrada, que nesse caso aqui também está junto. Em algumas fontes pode vir junto, como é o caso dessa aqui, ó, os de saída estão aqui, mas bem identificados, e os de entrada também estão aqui. Eu aconselho sempre utilizar fontes que estejam de outro lado, porque às vezes o material, dependendo da marca que você compre, não é tão bom, pode acontecer alguma coisa de quebrar, ressecar, alguma coisa, e eles acabarem se confundindo e pegando um no outro. Mas isso é uma coisa atípica. Não quer dizer que você não possa usar uma fonte que seja do mesmo lado, tanto a entrada como a saída. Mas aqui temos também uma fonte que já é diferente, para mostrar, dar o exemplo a vocês. A entrada dela é aqui e a saída dos terminais são aqui, certo? Enquanto essa daqui possui vários terminais, essa daqui também possui, só que menos canais e um menor tamanho também para poder fazer a instalação, de repente num projeto mais sofisticado, onde você não tem como esconder a fonte, ela vai ficar aparente, mas quer uma coisa menor, um acabamento melhor. Então dessa forma você vai estar conseguindo, certo? E a blindada, logicamente, para projetos externos que ela possa ficar exposta. Bom, pessoal, explicado os tipos de fonte e modelos para vocês, isso a gente faz para quê? Para que você saiba devidamente o tipo de fonte que você vai utilizar em cada projeto, pare e analise aonde vai ser instalado, se vai ser instalado interno, vai ser instalado externo,
para que você não tenha uma dor de cabeça, um retrabalho, tenha que estar voltando, porque se tem uma coisa que o cliente não gosta, isso é no geral, eu falo por mim também que sou cliente, é de contratar um serviço, comprar algo e tá toda hora ali tendo que pedir um suporte, mesmo que você esteja disponível a dar suporte, não é legal, não é uma coisa que ninguém vai se adaptar, você tá indo lá tendo que voltar direto, isso vai te custar tempo, trabalho, justamente, e também, muitas das vezes, se tratando de retrabalho, o prejuízo financeiro também, porque tempo também é dinheiro, gasto um material, tem um gasto de um combustível, alguma coisa, e sempre vai estar acontecendo isso. Então, para que fique claro, na apostila vai estar bem mais especificado do que eu estou falando aqui, vai estar especificado o cálculo que tem que ser feito, como fazer a ligação de uma forma mais correta, e tudo isso você vai ter que estar prestando atenção, porque a parte elétrica de comunicação visual é um dos setores que mais gera retrabalho. Então, para evitar isso, vamos dar uma atenção maior, que com certeza você não vai se arrepender. É um setor que realmente vale sua atenção, e para você evitar tudo isso, pegue isso para você e passe também, se for o caso de você estar passando para os seus colaboradores, crie processos onde seja feito da forma correta, como a gente passou aqui. A gente gosta de fazer a solda, corta o fio menor, isola, depois de isolar, dá um nó para ver se puxa mesmo, faz o teste para ver se está tudo correto, porque se não tiver, é melhor torar aqui antes de ir para o cliente do que chegar lá, depois o cliente só te ligar falando para você ir lá consertar o erro porque deu ruim, e você, sem saber explicar, somente indo lá novamente, fazendo, refazendo e acarretando todo esse contratempo, ok? Então vamos agora para a nossa parte de tipos de iluminação. Falamos da distribuição elétrica, falamos das fontes, onde vai estar mais especificado também para vocês na apostila, e vamos para os tipos de iluminação, que basicamente a gente mostrou no começo, é o Neon LED, primeira geração, que foi esse daqui, onde ele pode ser feito de forma manual, assim como foi feito aqui, e pode também ser feito segunda geração, que é esse daqui, que precisa da cavazinha, onde você vai estar instalando também a mangueira, certo? Esse é o coisa, a gente vai estar disponibilizando alguns modelos para vocês verem durante as imagens, como pode, alguns modelos que a gente já fez. Se você segue também a página da CV Unida, você pode estar encontrando bastante coisa também, bastante material em relação a Neon LED lá, certo? Outro material que a gente tem trabalhado é a fita cobre, como foi explicado, e os tipos de iluminação. Quando eu falo de tipos de iluminação, a gente fala de iluminação front light, que seria a iluminação somente da frente da letra, certo? Iluminação retroversa, que seria a iluminação da parte de trás da letra, e iluminação vazada, que pode ser considerada essa daqui, que é a do neon, tá bom? E entre isso, não quer dizer que você possa estar só se restringindo a que só tem esses tipos de iluminação. Por quê? Porque você pode fazer alguma coisa diferente. Comunicação visual, ela incide muito na questão do criar. Você sempre está criando, sempre está surgindo algo novo, busca inspiração, quero fazer uma letra mais acabada, quero fazer uma letra vazada aqui na lateral, onde vai estar passando a luz, faz, porque realmente tem muito, é um leque de oportunidades, de coisas a se fazer que realmente é incontável. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para os tipos de iluminação que utilizamos hoje aqui na nossa empresa. A nossa empresa, ela conta hoje com os tipos de iluminação. Primeiramente, a front light, que seria a iluminação na face da letra, certo? Claro que eu estou falando de letra, mas não se restringe somente a isso. A gente também trabalha com logomarcas maiores, onde também eu utilizo o mesmo sistema de iluminação. Tudo realmente vai depender do projeto que você está executando. Então tem a iluminação front light, como eu falei, que seria a iluminação aqui na frente da letra. Tem a iluminação retroversa, que seria a iluminação na parte de atrás da letra, certo? E você também pode fazer iluminações vazadas, como é o caso desse neon, primeira geração. A gente fez a letra, fez a impressão na 3D. Isso não quer dizer que você não possa fazer ou manual ou diretamente na router automatizada, no ACM, no acrílico.
seja no que você na letra que você escolheu trabalhar o seu projeto. Eu vou estar iluminando aqui para vocês darem uma olhada como fica na prática mesmo. Bem, aqui está a letra ligada na prática, onde a gente tem a iluminação. Esse é um modelo que a gente fez aqui, que a gente possui a iluminação front light, ligada aqui na frente, a iluminação retroversa. Essa letra ela vai retroversa, é essa iluminação que fica para trás da letra. Ou seja, às vezes a gente pode botar ela diretamente na parede, como se minha mão aqui fosse a parede, ou se não, pode botar ela um pouco afastada, usando prolongadores, que a gente também vai estar passando na lista de materiais para você, certo? A iluminação dessa letra aqui, como vocês podem ver, podia ser somente front light, ou então retroversa, ou se não também ambos simultaneamente, como é o caso como é o caso de agora. Eu vou estar tirando aqui para vocês verem a estrutura dessa letra. Essa letra a gente fez a iluminação dela com fita cobre, certo? Aqui. Vou estar desligando aqui para estar mostrando a vocês. A iluminação a gente cola a fita do lado. Por se tratar de uma letra de encaixe, a gente cola a fita aqui do lado, porque aqui vai esconder essa marcação aqui da letra. Mas não quer dizer que às vezes você trabalhando com a letra maior, você não possa colar a fita diretamente no fundo, certo? Não se restringam a colar a fita quando for fazer a colagem, somente com a cola dupla face que já vem na fita. A gente sempre gosta de colar, aqui na empresa a gente cola a fita, juntamente, depois a gente passa a cola mesmo, a colinha, hoje a gente utiliza aqui a Acfix, certo? E a gente cola, dá um reforço nela. Além disso, a gente, quando vai passar o fio que a gente está usando nessa aqui não tinha identificação, porque era um fio mais fino, devido ao tamanho da letra. A gente, além de fazer a solda com estanho, deixar tudo bem firme mesmo, de uma forma que não saia, a gente, antes de passar o fio pelo buraco aqui do fundo, a gente sempre dá esse nó, para que se ocorra alguma coisa na hora da instalação e acabe puxando esse fio, não venha a se torar ou comprometer a minha instalação, certo? Além de estar tudo isolado aqui com a isolante líquida, que é para não haver nenhum tipo de curto futuramente, certo? Feito isso, a gente faz a montagem da letra e chega ao nosso final com essa nossa letra montada. São muitos os modelos, oportunidades que você pode estar montando de iluminação para a sua letra caixa. Então, pessoal, dado tudo isso que foi passado para vocês de elétrica e iluminação, vimos como distribuir corretamente, os tipos de fonte e o uso devido de cada fonte, e também alguns tipos de iluminação, como foi passado, certo? Feito isso, vamos chamar aqui a Paola para ela nos dar um breve resumo do que ela entende de iluminação e elétrica. Você tá doido? Cheguei, mas eu sempre chego quebrando tudo. Vocês estão dormindo. O pessoal dormiu? Rapaz, aí vai ter problema de elétrica, vai ficar voltando para fazer refação. Eu falei para eles prestar bem atenção. Aí depois vai ficar lá o quê? Aí não tô ganhando dinheiro. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é 90% dos casos que acontecem na minha empresa. A gente instala tudo, daqui a pouco liga o cliente. Não sei o que apagou, não sei o que. Quando a gente vai ver, é um troço mínimo que faltava. Como você disse aí, não cortar na mesma direção o fio, ou isolar bem, ou dar um nozinho pro cara não puxar ali, que a gente sabe que às vezes o cara que está, nem sempre o dono faz tudo. Quando a empresa cresce, o dono tem que delegar. Quando delega, são várias pessoas. Quando são várias pessoas, também a questão do dono fazer, se vai passar para colaboradores, organizar processos, né, para eles fazerem. Esse curso, cara, eu queria muito a folha de gestão, mas já está tão completo de letra caixa que vai ter que ser outro curso. Mas não esqueçam, uma empresa sem processo é uma empresa com incêndio o tempo todo. Quanto mais processo você colocar, registrar, gravar, fluxogramas, processos, formas de fazer, menos de trabalho você vai ter, aí onde vem o lucro, tá bom? Luz? Então, bora. O que a gente está vendo agora aqui? A gente fez um resumo da parte elétrica, eu acho que tudo que a gente faz na empresa, esse é o básico, né? A gente não está falando do avançado, mas o arroz e feijão, né? Vale ressaltar realmente que essa questão de elétrica e iluminação, a gente fez um básico, porque a gente fala também de diversos tipos de materiais, questão também de diversas marcas que são encontradas aqui, onde a gente está
a gente tem acesso a mais marcas e materiais. Eu acho que só vale a pena colocar mais uma coisa. Eu diminuí muito o meu retrabalho quando eu comecei a soldar os fios com o estanho, tá? Então, a gente também fez tudo aqui, né? Não sei se o Igor falou, mas aí eu vou ressaltando quanto é importante você saber entrelaçar o fio, soldar esse fio. Se você trabalha lá com aquela pecinha de aquecer, que ele prende, eu esqueci qual é o nome daquele... Sim, é o conduítezinho. Um conduítezinho, pô, perfeito. Se não, fita isolante, cortado não na mesma direção, bem passada, você não tem dor de cabeça com parte elétrica aí. A gente finaliza esse módulo de elétrica, eu acho que ele ficou bem rico. Para quem não é da área, deve ter aprendido muito. Para quem já vai otimizar os seus processos. E daqui a gente vai para um bicho de 7 cabeças. Eles me veem na CV Unida todo o tempo falando, eu não passo massa na lateral expandida. E aí, macho, já passou massa aqui, não? Eu já passei, eu confesso que eu já passei, mas hoje em dia eu não passo mais, não. E aqui na empresa, já passou alguma vez? Não, aqui não. Hoje eu já não passo mais porque eu aprendi a forma correta de se fazer então, agora. assim, tempo é sempre a tua margem de contribuição maior. Quando eu digo margem de contribuição, é o que você gasta, né? A tua margem de contribuição maior não é o material, às vezes, é o tempo. Então, eu boto 2 colaboradores para ficar passando massa. Você sabe quanto custa teu colaborador? Teu colaborador ele tem que trabalhar numa empresa automatizada. Se ele trabalhar numa empresa automatizada, ele não faz tanto serviço braçal. E aí você consegue aumentar a tecnologia na tua empresa com uma 3D, com uma Halt. E aí sim vira o jogo, tá? Então, qual é a função aqui? Você pegar o teu colaborador que está aprendendo alguma coisa, dar esse conteúdo para ele. Nesse conteúdo ele vai aprender a pintura, ele vai aprender a elétrica, ele vai aprender a fazer letra caixa. E assim a tua empresa cresce. Ah, Paola, mas ele aprende tudo isso e ele abre a empresa dele. Rapaz, se eu falar para você que eu ganho mais dinheiro com um terceirizado que trabalhou na minha empresa do que com o próprio colaborador, você vai achar que eu estou brincando. Muda um pouco a tua concepção, dá conhecimento para o teu colaborador, para que ele trabalhe junto com você, para que vocês ganhem dinheiro junto. É uma forma diferente de pensar, mas é uma forma que eu acredito que ninguém nunca tenha te falado. A gente não é concorrente. Nosso colaborador não é nosso concorrente. Existe muito trabalho na comunicação visual, tanto que nem todo mundo dá conta da quantidade de serviços que tem. A única coisa que a gente precisa é de mão de obra, coisa que a BCB veio para lutar a nosso favor com a nova geração e para eu abrir tua mente também para dizer para você que teu colaborador pode empreender para você, que você está perdendo tempo nisso aí, achando que não pode dar conhecimento para ele, não é não? Isso mesmo. Pintura! Agora sim, chegou na hora que eu gosto muito. Gosto de pintura, gosto mesmo. Eu acho os processos muito interessantes e eu acho que o que eu vou passar para vocês podem saber ou podem fazer do jeito de vocês, mas vai ser mais uma forma de abrir a mente de vocês. Então, hora da máscara, óculos de proteção, roupa de fantasminha, pistola. Sempre. Lembrando que pistola, tudo que a gente utiliza, você vai receber aí também no final de cada módulo, você vai receber aí. Tá bom, Luz? Vambora? Você tá doido. Vambora, você tá doido, aí sim, bora.